Fala, abençoado Jesus, bem-vindo ao canal Abençoado. Abençoado sou eu, abençoado é você, se você crê. Todos vão de comparecer diante do tribunal. Nós vamos falar hoje que todos vão comparecer diante do tribunal, ou melhor dizendo, nós vamos falar hoje sobre o advogado e a procuração. Sim, mas antes de tudo eu quero ler no livro, ou melhor, na carta que Paulo escreveu, a segunda carta, no capítulo de número 5, e o versículo número 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo corpo, bem ou mal, né? Todos hão de comparecer diante do tribunal. No juízo final, todos hão de comparecer. Mas o que eu quero falar, que como se trata de tribunal, e todos têm que comparecer diante de tribunal, nós sabemos que ninguém se apresenta diante do juiz sem advogado. Se ele não tiver advogado, eles arrumam ali na hora, né, um advogado do Estado, porque não existe um comparecimento de uma pessoa para ele ser julgado sem advogado. Não existe. Pela Constituição não existe. Em lugar nenhum existe, né? E como se trata do tribunal de Cristo, está se referindo também ao juízo final, que todos vão comparecer, nós lá também precisaremos de um advogado. E na verdade, o nosso advogado, ele começa a atuar aqui agora na terra, né? Nos defender já aqui, desde aqui, melhor dizendo. E quando chegar esse dia de todos comparecer, o advogado vai estar lá também. Para nos julgar, nos ajudar, né? Aliás, para nos defender, né? Ô glória. E nós precisamos, porque já que não tem como comparecer diante do juiz sem advogado, que você não pode advogar a tua causa. Você não é advogado, não é formado, né? Todos precisam ter um advogado. E eu quero falar sobre a procuração. Por quê? Que todo advogado, ele precisa de uma procuração do seu cliente, né? O que é procuração? É um poder dado a uma pessoa de confiança, para ele representar, para ele decidir, para ele fazer o que precisa ser feito por mim, no caso, né? Então eu dou a minha procuração para o advogado, para ele decidir, resolver lá a minha causa. Precisar decidir o que precisa, fazer o que precisa ser feito, ele vai lá com aquela procuração assinada, né? Ele tem esse poder de decidir por mim. Mas lembrando que a procuração não é eu que faço, é o advogado. Por quê que não pode ser eu? Porque senão eu vou colocar ali tudo que me beneficia, tudo que me agrada. E está errado isso daí, né? Aí quem vai ficar no prejuízo é o advogado. Então não pode ser você, não pode ser eu que faz a procuração. No caso aqui, no mundo espiritual, Jesus, lá na segunda carta, né, na primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida, e hoje ele é o advogado que intercede por nós diante de Deus, o soberano, o grande juiz. Jesus, ele intercede, entendeu? Só que ele intercede em favor daqueles que ele tem a procuração, que ele tem o direito, o poder nas mãos para representar nós diante do juiz. Interessante
Por isso que eu falei que não é nós que podemos fazer a procuração, né? Jesus, ele pede uma procuração para que lhe dê o poder de decidir por nós, de escolher por nós. Hoje a gente vê muitos cristãos que andam aí, né, com a mente enganada, né? Ah, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou de Deus e Deus está comigo, eu estou com Deus. Mas, olhando biblicamente, o Jesus não é um advogado dele. Porque quem escolhe é ele, quem decide é ele, ele faz do jeito dele, né? E hoje a gente vemos aí muitas pessoas servindo a Deus do jeito deles. Essas pessoas que servem a Deus do jeito dele, pode ter certeza que Jesus não pode advogar por eles. Porque eles não têm dado assinatura na procuração para Jesus. Não têm dado o direito de Jesus decidir por eles, escolher por eles. Ah, pastor, mas também se for deixar Jesus escolher, tudo não pode, isso não agrada a Deus, isso, né? Muitos não querem que Jesus tenha essa procuração, que tenha esse direito, esse poder de decidir, né? É interessante que a gente falando assim, pô, Jesus é o Todo-Poderoso, tá? O Filho de Deus, ele pode todas as coisas. Aí que está a maravilha de servir a esse Jesus, servir a esse Deus. Que ele deixa a gente escolher. Se a gente queremos que ele seja o nosso advogado, que ele decide por nós, que ele escolha por nós, que ele oriente, nos conduz, nos mostre o que tem que ser feito. Ele deixa o nosso critério. Você quer? Eu quero, Jesus. Então assina aqui a procuração. Aí na procuração que Jesus, né, fez e deu para nós assinarmos, essa procuração aqui. Aqui está registrado tudo nessa procuração aqui. Se nós aceitarmos ela e assinarmos, nós teremos que aceitar as normas, os termos da procuração de Jesus. E as normas, os termos estão aqui. Por isso que nós estamos aqui no estágio na terra, aprendendo, estagiando para morar lá no céu, para adquirir a vida eterna. E para nós que realmente temos interesse em adquirir a vida eterna, nós estamos aí estudando essa procuração. Muitos já se convenceram, se convenceram não, muitos olharam, examinaram a procuração, né? Eu sou uma delas, né? Que examinei a procuração e aceitei esses termos aqui, né? Aceitei esses termos aqui, as regras dessa procuração e assinei. Tá com o Senhor Jesus. Quando eu vou decidir alguma coisa, eu tenho que ver com o meu advogado, se ele concorda ou não nas minhas decisões, né? E aí às vezes não, a minha decisão tem que partir da dele primeiro. Eu vou fazer então uma viagem, eu tenho que consultar meu advogado. O senhor vai comigo, o senhor está comigo, né? E aí, eu posso ir? Vai dar tudo certo? E o advogado, não, desse jeito tá certo, pode ir. Ou desse jeito não tá certo. Aí cabe a nós, né? Por exemplo, sabe que o advogado nosso, Jesus, se nós assinamos aí a procuração, ele pode decidir com quem você vai casar, né? Ele pode chegar, não, você não vai casar com essa pessoa. Duro, né? Ele pode decidir. Por isso que eu falo que muitos cristãos não assinaram a procuração para Jesus. Ele ainda continua no comando, ele continua no controle, ele continua tomando as suas decisões. Só que um dia vamos aparecer diante do tribunal. E aí? Quem poderá nos julgar? Quem poderá nos salvar do grande juízo? Será que o nosso advogado ele pode decidir se vamos vender a casa ou comprar essa casa, se vamos comprar este carro, se vamos fazer essa conta, se vamos fazer essa viagem ou não? Será que ele pode decidir por nós, dizer, não, você não vai viajar?
vai ficar aí na tua casa, né? Você não vai comprar, mas Senhor, essa casa é a casa do meu sonho. Não, não é essa que é do meu sonho para você. Sabe que o nosso advogado pode tomar essas decisões? Que aquele advogado que tem a procuração assinada, ele pode decidir. Ele pode falar o que deve e o que não deve ser feito, né? Para a gente ser bem sucedido na causa. Mas hoje, muitos, se alguém deu uma vez aí a procuração, pegaram de volta. Porque o que estão fazendo com o Evangelho? Com o nome de Deus, com o nome de Jesus, as formas que eles estão vivendo, mostra que realmente não é o advogado Jesus Cristo que está com a procuração, tomando as decisões. Porque jamais Jesus Cristo, nosso advogado, gostaria que tais pessoas fizessem aquilo com a sua casa, com a sua palavra, com o seu modo de viver. Está entendendo, abençoado? Mas o que eu quero deixar mais frisado aqui, esclarecido, que um dia todos vão comparecer diante do tribunal, diante do juízo final. E aí? Todos, já falei aqui no início, que não existe, nem aqui na terra, nem no céu, não existe comparecer diante do juiz sem advogado. Todos precisam de um advogado. Ah, pastor, então eu quero esse advogado. Querer, todo mundo quer. Falar que ama Jesus, que confia em Jesus, que tem fé em Jesus, todos falam. Mas na hora de passar a procuração, porque na verdade você vai passar uma procuração para aquele que você confia. Não, esse aí está apto para, né, resolver a minha causa. Eu assino sim, eu concordo sim. Entendeu? Então quer dizer, se você concorda é porque você confia. Então muitos falam que confiam em Jesus, que creem em Jesus. Mas na hora de assinar a procuração e deixar o advogado Jesus decidir, não, esses termos aí já não aceita, né? Essas regras que o advogado põe, não. E o advogado fala, não, filho, então vou fazer o quê? Sem essa procuração, sem assinatura nessa procuração, eu não posso fazer nada. Não posso te defender. Não posso te ajudar, não posso fazer nada por você. Por isso que muitos estão entregues, como diz lá em Romanos, no capítulo 1, que muitos Deus entregou, porque não querem que Jesus seja o seu advogado. Por que não querem que Jesus seja o seu advogado? Lógico que ninguém fala isso. Jamais, opa, você acha que eu vou recusar Jesus? Mas eles recusam Jesus pelas atitudes, pelas ações, pelos comportamentos, pelas obras. Demonstra que eles não querem Jesus. E Jesus, ele vem, insiste, deixa o seu advogado. Mas muitos não querem. Aí o Senhor entrega. Então tá, faz do teu jeito, aí vive do teu jeito, conduz aí do teu jeito. Jesus deixa. Foi o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1 ali, os versículos em diante lá. Você vai ver que muitos o Senhor entregou as suas paixões, suas concupiscências, porque não quiseram aceitar os termos de Jesus na procuração. Não quiseram aceitar as regras. E muitos hoje que estão dizendo que não tem nada a ver, isso não tem, não importa. Então Jesus está deixando, então vai. Continua vivendo aí do teu jeito. Só que no dia do comparecimento no tribunal, se ninguém tiver advogado, vai ser triste o fim. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas Deus é maldoso, por que tudo isso? Não, Deus não é maldoso. Deus é justo. Por que é justo? Primeiro, que ele enviou esse advogado e deu todo o poder direito para ele advogar. Jesus tem todo o poder, todas as condições, todos os requisitos que Deus exige. Jesus preencheu todos os requisitos. Então ele é o único. Tanto é que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque o Pai, Deus Todo-Poderoso, deu todo
o poder para ele. Por quê? Porque ele preencheu todos os requisitos da lei de Deus. E aí ele é apto para isso. Sem ele, não adianta. Ninguém consegue ser absorvido, ser regenerado, né? Ser perdoado, o seu crime, a sua causa, né? O ato que você cometeu de errado, que a Bíblia chama de pecado, né? Só Jesus é que pode perdoar, purificar. Quer dizer, somente Ele pode nos interceder diante de Deus e pedir para Deus, e Deus perdoa nós mediante o advogado. Mas esse advogado, ele só vai diante do Pai interceder por nós, se ele tiver a procuração. Porque senão Deus vai falar assim: mas filho, você está querendo fazer algo aqui que o cliente não está de acordo. Quando você assina a procuração, você está demonstrando para o advogado que você está de acordo da forma que ele vai julgar, que ele vai fazer, segundo a petição dele ali. Mas quando você não dá assinatura na procuração, você não está dando direito para Jesus chegar diante de Deus. Deus, muda essa situação, muda essa história. Deus vai falar: filho, mas aí eu vou estar contrariando a pessoa lá, que não está de acordo. Entendeu? Então, abençoado, analisa se você deu a procuração para Jesus da tua vida, né? Que aceitar Jesus todo mundo quer, mas dá aí o aval, a assinatura ali na procuração e dá: toma aí, Jesus, o Senhor decide por mim. Aí ninguém quer. Porque, lógico, Jesus vai trazer uma nova vida para você, para te livrar no dia do tribunal, para te livrar de lá do juízo final. E aí muitos não querem, porque as regras, os termos da procuração, muitas das vezes, ela contraria a nossa vontade. Ela contraria o nosso desejo. E aí, abençoado, muitos não querem. E para vergonha nossa, muitos crentes evangélicos, que se dizem evangélicos, não deram a procuração para Jesus. Ele continua ainda no comando. Ele continua ainda decidindo, continua fazendo do jeito dele e achando que está sendo aprovado por Deus. Eu só quero dizer, preste atenção. Volte um pouquinho para trás. Analisa. Porque naquele grande dia, não é como aqui na terra, né? Que você comparece diante do juiz, na hora ali eles arrumam um advogado. Naquele dia, não. Naquele dia, diz aqui esse texto que nós lemos, que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, ele vai ser o juiz. Ah, pastor, mas e aí, quem vai? Não, Jesus está nos defendendo aqui. Todos aqueles que tiverem com a procuração assinada, dada para Jesus, eles vão estar livres. Entendeu? Eles só vão comparecer diante do tribunal só para ser decretado: não, vinde bendito meu Pai, possui, né, o reino aí que está preparado desde a fundação da terra. Só para ouvir isso. Por isso que eu falei que Jesus, ele já está advogando a nossa causa, daqueles que assinaram, aqueles que entregaram para ele. Já está advogando a nossa causa. Então analisa se você realmente deu a procuração para Jesus, entregou a tua vida para ele, se é ele que decide, se é ele que escolhe, se é ele que está aí realmente passando as regras, as normas para você, os termos, e se você realmente está aceitando os termos de Deus. Não é o nosso, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Analisa, para que naquele dia você não venha ser decepcionado. Senhor Jesus, eu clamo agora, eu oro, suplico a Ti. Tem muitas pessoas, Senhor, que acham que estão te servindo e acham que realmente o Senhor está no controle da vida delas. Mas não estão, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar, abrir a mente para ela enxergar. Para nós enxergarmos, todos nós, Senhor, a cada dia. Que todo dia nós levantamos, Senhor, e nós que temos o poder de decisão,
Nós decidimos, nós escolhemos quem vai nos governar nesse dia. Então, o poder de decisão, ainda que nós assinamos aí a procuração, mas todo dia o controle vem na nossa mão. Nós temos que decidir se nós ficamos com o controle na mão ou se nós entregamos o controle do dia para o Senhor. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos isso e deixarmos o controle nas tuas mãos. Todo dia nós temos que assinar essa procuração e deixar na tua mão, para o Senhor decidir, para o Senhor escolher. Porque o Senhor tem poder para todas as coisas. Que o Senhor venha decidir na vida dessa pessoa. Aliás, que ela se deixa o Senhor conduzir, ser o advogado dela, interceder por ela, né? Defender ela diante do acusador também. Em nome de Jesus. Que a cada dia o Senhor venha nos orientar através da sua palavra. Espírito Santo, alerta essa pessoa. Abre os olhos dela para ela enxergar a verdade. Para que naquele grande dia nós não viemos ser pegos de surpresa e não viemos ganhar a condenação, mas sim a salvação. Em nome de Jesus, eu faço essa oração em favor de todos, Senhor. Que o Senhor seja o advogado deles. Que o Senhor seja o nosso advogado. E que nós venhamos concordar com os termos dessa procuração, com os requisitos, com as normas dessa procuração, e assinar, para que o Senhor tenha o direito de escolher e decidir por nós. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus continue dando graça para você. Você que está sendo conduzido por Jesus, que o Senhor continue dando graça para você continuar. E se você não é, analise, aceita esse Jesus, aceita os termos deles, aceita essa procuração. E deixa ele conduzir, deixa ele interceder. Em nome de Jesus. Fica na paz.